Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Hoje, domingo, primeiro domingo de 2024, para nós uma alegria, uma bênção muito grande. Hoje é dia 5 de janeiro, já estamos no 5º dia. Encerramos ontem a nossa campanha dos 50 dias de oração, 2025, obrigado, Economia, é verdade, ficar com a cabeça de 24, né? Encerramos ontem a nossa campanha dos 50 dias de oração, foi uma bênção, e nós louvamos ao Senhor por você estar com a gente no nosso YouTube. Se você não se inscreveu, aproveite e inscreva-se no nosso canal, @ImelRioPreto, estamos no YouTube, estamos no X, no Instagram, no Facebook, nas principais redes sociais, estamos agora ao vivo no Facebook, e também na gravação aqui do YouTube ou do WhatsApp, se você também recebeu esse áudio aí no WhatsApp. O tema dessa mensagem, hoje nós vamos fazer um estudo no capítulo 1 de Efésios, e nós vamos falar um pouquinho sobre escassez espiritual. Fala para quem está do lado aí, escassez espiritual. Que esse ano, irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, que 2025 nós não tenhamos essa escassez espiritual na nossa vida. Vamos lá então, vamos fazer a leitura? Efésios capítulo 1, verso 1. Eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje, que é a tradução que nós adotamos aqui, aos domingos. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Verso 2. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Verso 3. Olha lá, começa agora, irmãos. As bênçãos espirituais. Agradeçamos ao Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Presta atenção, irmãos, Ele está dando todos os dons espirituais, está entendendo? Não é o dom para uma pessoa, para outra, não, Ele está dando todos os dons, irmãos. Verso 4, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Meus queridos, antes mesmo de todas as coisas terem sido feitas, nós fomos escolhidos por esse Deus maravilhoso, aleluia. Verso 5, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Lembra que há mais ou menos, foi final de novembro, salvo engano, nós falamos sobre sermos filhos de Deus, que nos tornamos filhos de Deus. Olha que interessante, Paulo reforçando para nós, agora em 2025, que nos tornamos, fomos escolhidos e nos tornamos filhos desse Deus maravilhoso. Verso 6, portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Olha a graça maravilhosa e merecida, irmãos. Irmãos, se fôssemos pelos méritos, nós não poderíamos nem sequer entrar no templo. Se fosse tão somente pelos méritos do que nós fazemos, do que nós somos, irmãos, não seria eu digno de subir neste púlpito. Se fosse pelos méritos do que nós somos, nós fazemos, falamos ou pensamos, nós não seríamos sequer dignos de dizer seguidores de Jesus. Mas é pela maravilhosa graça que a Helena cantou com a gente. Essa graça imerecida, irmãos, graciosa, é de graça. A graça que é de graça, aleluia. Verso 7, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Irmãos, foi através do sofrimento de um que trouxe livramento para toda a humanidade. Por causa do sofrimento de uma única pessoa, Cristo Jesus, trouxe um livramento para toda a humanidade. Verso 8, que Ele nos deu com tanta fartura, Deus em toda a sua sabedoria e entendimento. Por favor, marca aí esse versículo. É esse o verso
chave, até eu vou marcar aqui na minha Bíblia, aqui ó, sublinhar palavras, nos deu com tanta fartura. Está entendendo, irmãos? Marca aí na tua Bíblia. Se ela é de papel, você pode fazer um grifo a texto. Se ela é do celular, tem como você grifar. Vamos ler de novo no 8? Que ele nos deu com tanta fartura. Olha que interessante, irmãos. Que maravilhoso isso, que esse Deus poderoso e criador dos céus e da terra, que quem tiver Almeida fiel diz que Deus derramou abundantemente sobre nós. Não sei se a tua tradução está assim. Que Deus derramou abundantemente. Quem tiver a corrigida fiel, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Essa daí é a corrigida fiel. Se você tiver a Almeida atualizada, que Ele fez abundar para conosco. Se você tiver a NVI, outra tradução, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Olha, irmãos, hoje nós vamos falar de abundância. Hoje nós vamos falar de não haver mais escassez. Que você pode atribuir no mundo espiritual, mas que você também pode relacionar na sua vida material, na sua casa, na sua família. Verso 9, vamos continuar o texto. Fez o que havia resolvido e nos revelou um plano secreto, o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Olha que interessante. Deus resolveu no coração dele e nos revelou. Quando a gente começa a ler as cartas paulinas, lá em Coríntios, Paulo fala, né? Que ele entregou as coisas mais maravilhosas, as coisas que os loucos deste mundo chamam para os humildes. E quem tem muito entendimento, muita sabedoria, muito conhecimento, acha que isso é loucura. É a revelação desse Deus. E agora o verso 10. E esse plano, olha aí a revelação dele para nós, irmãos, está aí a chave. É unir no tempo certo. Olha que interessante, de novo a palavra no tempo certo, foi o culto do domingo passado. Foi a mensagem do último culto de domingo. No tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. É o que a gente acabou de cantar, a música de Casa de Davi, né? Debaixo dos céus e debaixo da terra. Verso 11, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo e por meio da nossa união com Cristo. Verso 12, olha lá, irmãos, portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Verso 13, a mesma coisa aconteceu também com vocês. Ó, Paulo falando para nós agora. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O que nós ainda falávamos aqui ontem sobre a marca, né? Às vezes a gente fala, né? Nosso irmão, isso e aquilo, né? Tem a marca. Tem a marca. Aleluia. Ele é indelével, Ele colocou em nós, irmãos. E para encerrar, verso 14. E o Espírito Santo, olha que lindo, irmãos, é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Aleluia. Não fecha não, mas vamos parar por aí, que tem muita coisa para eu ler, não vai dar tempo. Eu estava lendo um estudo desse livro do John MacArthur, que é um pastor norte-americano, e inclusive contemporâneo, né? Então eu achei legal porque é um estudo bem recente, novo, um comentário novo. Geralmente eu falo lá do Adam Clarke, né? 1700 e alguma coisa, né? Fala John Benson, 1760, né? Então hoje a gente vai ler um texto, um comentário do John MacArthur, que é um pastor norte-americano. E olha que interessante, ele diz o seguinte para nós aqui, do livro de Efésios. Vários anos atrás, o Los Angeles Times
relatou a história de um homem muito idoso e de sua esposa, sua mulher, que foram encontrados mortos em seu apartamento. Presta atenção. As autópsias revelaram que os dois haviam morrido de desnutrição grave. Embora os investigadores encontraram um total, preste atenção, eles morreram de desnutrição. Mas na hora que a polícia chegou lá no apartamento, encontraram $40 mil armazenados em sacos de papel num armário guardado. Porra, tinha $40 mil, mas morreram de fome, de desnutrição. E aí o John MacArthur, ele conta toda a história, é grande, mas eu vou tentar condensar. Por alguns anos, Hattie Green foi considerado um dos maiores avarentos da América. E quando ele morreu em 1916, deixou um patrimônio avaliado. Eu vou ler aqui, vou até tomar uma água, o patrimônio do cara. $100 milhões. Era o patrimônio desse. Uma vasta fortuna, especialmente para esse dia, quando morreu esse Hattie Green. Mas ele era tão miserável, ela era tão miserável, que ela, quando ela ia comer o mingau, ela não aquecia o mingau, ela comia o mingau frio para não gastar o gás. Quando o filho dela teve uma contusão grave, ela levou tanto tempo para encontrar uma clínica gratuita lá, nos Estados Unidos, para tratar o menino, que ele acabou perdendo a perna, precisou ser amputada. Olha o que é avareza, gente. O poder da avareza, da escassez. E é interessante que o livro de Efésios, ele faz aqui, o texto dele é longo, se eu for ler tudo a gente vai ficar até amanhã. Mas o que o John MacArthur, ele começa a construir a ideia dessa escassez que as pessoas passam, mas sendo que elas estão diante da fonte delas mesmas. Elas têm condições, mas elas se colocam na condição de escassez. Eu achei muito interessante o comentário do John MacArthur. Porque nós, muitas vezes, no mundo espiritual, somos o mesmo. Vivemos espiritualmente na escassez, mas estamos diante do próprio Deus, de um Deus grande e poderoso, que é dono de tudo e que tem tudo para nos dar. E quando eu estou falando isso, não é só no material, por favor entenda, no espiritual. Por que a gente vive na escassez espiritual? Ainda ontem falamos sobre comer as migalhas, não falamos? Ontem foi gostoso, a gente terminou a oração, mas a gente ainda continuou uns 40 minutos aqui, foi profecia daqui, foi profecia dali, foi um irmão falando daqui, irmã falando dali, foi muito bom. A gente foi edificado uns pelos outros, contando a história. Sabe, irmãos, o que o pastor John MacArthur está fazendo para nós, ele está fazendo uma análise aqui sobre pessoas nos Estados Unidos que descobriam que elas eram muito avarentas, mas que tinham patrimônios enormes, bilionários ou milionários, vamos assim dizer, mas viviam uma vida de escassez, viviam uma vida de miséria. Olha que ponto que chega uma mulher, dela, a perna do filho ser amputada, porque ela não levou ele ao médico, não queria ter gastos, porque lá não tem SUS, irmãos? Então não é qualquer lugar que vai achar que vai fazer um tratamento. Quando ela encontrou um lugar, já não dava mais tempo. E quando ela morreu, ela tinha um patrimônio de 100 milhões. Será que a perna do filho não valia? Sabe, o John MacArthur, ele continua escrevendo aqui o seguinte, ele diz que o livro de Efésios é justamente para cristãos que estão propensos a tratar os seus recursos espirituais, muito parecido com esse casal, a Hattie e o Verde. Esse nome que eu falei, Hattie Green, Hattie Green, aqui, o tradutor fez Verde aqui, mas é Hattie Green o nome dela.
Muitas vezes nós, cristãos, estamos em perigo de sofrer uma desnutrição espiritual. Fala para quem está do lado, olha, desnutrição espiritual. E saber que nós estamos diante da fonte que tem tudo para nós, que é Jesus. Está entendendo? É interessante que o John MacArthur ele faz um resumo do livro de Efésios, e eu achei muito legal isso que ele fala. Ele diz o seguinte, que no livro de Efésios, Paulo usa a palavra riqueza 5 vezes no livro todo. Paulo usa a palavra carência, escassez, 12 vezes para chamar como alerta. Então Efésios é um livro para a gente ter uma atenção, irmão, sobre a escassez. Do que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual e às vezes até material. Paulo usa a palavra glória 8 vezes e, olha que lindo, plenitude, né, cheio, ou mesmo a palavra encher, 6 vezes. E Paulo usa a palavra Cristo, né, a frase de Cristo, 15 vezes, dizendo que Cristo é a fonte, Cristo é a garantia de todas as bênçãos espirituais e de todas as riquezas espirituais. É isso que Paulo afirma, se nós formos fazer aqui um resumo do livro de Efésios. Então, olha que interessante, a gente podia começar esse ano lendo Efésios, né? Fazer essa semana uma leitura devocional. No livro todo, o livro é curtinho. Isso aí você vai tirar de letra. Chegou sábado, você já acabou Efésios. Para a gente poder aprender um pouquinho, irmãos, a lidar com a escassez espiritual. Para a gente não cair nela. Para a gente não cair na desnutrição espiritual, para a gente não cair padecer diante da própria fonte que é Cristo. Eu não entendo, irmãos, muitas vezes nós estamos diante do Senhor e ainda assim nós falamos, estou vazio. Nós estamos diante da fonte que é Jesus e mesmo assim nós dizemos, eu estou esgotado, eu estou esgotada espiritualmente. É nós, eu estou falando no plural, não é só você não, sou eu também. Porque o inimigo ele quer que nós vivamos essa escassez, igual essa mulher lá nos Estados Unidos, que tinha 100 milhões de patrimônio, mas praticamente morreu de desnutrição. Olha aqui. Está entendendo? É isso que o diabo quer, irmãos. Estamos diante de Cristo, da fonte que tem tudo para nos alimentar, nos servir, nos nutrir, nos guiar, nos orientar, nos fortalecer, mas mesmo assim nós temos o costume de dizer, estou esgotada espiritualmente, estou esgotado espiritualmente, estou cansada espiritualmente, estou cansado espiritualmente. Vamos tomar cuidado, irmãos. E quando nós a gente vai continuando o texto. Vamos voltar lá para Efésios. Eu já estou encerrando já. Hoje vai ser rápida a mensagem. Olha que interessante. No verso 21. No capítulo 1 mesmo. Você não fechou não, né? Abre ele de volta aí. Capítulo 1, verso 21. Efésios. Na nova tradução, na linguagem de hoje. Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Presta atenção, irmão. Quem nós estamos falando? Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Cristo reina sobre todas as autoridades. Cristo reina sobre todas as forças. Cristo reina sobre todos os poderes. Paulo ele usa cada um desses adjetivos aqui. Acho que é adjetivo, advérbio, sei lá o que. Adjetivo, né? Força, poder. É isso mesmo, estou errado não. Substantivo? Obrigado, professora. Ele usa cada uma dessas palavras para abrir o nosso pensamento, para levar-nos ao nosso pensamento. Ou seja, Cristo ele não está apenas pendurado numa cruz, como muitas vezes nós vemos, incapacitado. Qual foi a primeira atitude daquele ladrão que estava ao seu lado? Se tu és mesmo filho de Deus, desce daí. E hoje nós continuamos sendo aquele ladrão da cruz.
sugestionando para Cristo como se Ele tivesse que provar algo para nós. Cristo não tem que provar nada para nós, irmãos, aleluia. Cristo, tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez naquela cruz, aleluia, naquele dia da sua crucificação. E Paulo dá, olha que interessante, Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Irmãos, isso é muito forte. Se você tiver a Almeida fiel, acima de todo principado, poder, potestade e domínio. O nome que se nomeia, e não só neste século, olha que interessante. Almeida Corrigida Fiel, Paulo dizendo para nós, e não só naquele momento em que Paulo estava ali, mas nos séculos vindouros, aleluia, no mundo que há de vir. E aí Paulo finaliza o 22, dizendo, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Quando nós lemos Efésios, irmãos, nós precisamos entender e reconhecer o poderio do nosso Senhor Jesus. Não é qualquer nome. É como nós acabamos de cantar essa canção da casa de Davi. É o nome sobre todo o nome. E por que ainda estamos vivendo escassez espiritual? Se nós estamos diante daquele que tem o poder e está acima de todo nome. E por que ainda vivemos numa escassez espiritual? Se somos seguidores dele, se temos intimidade com ele, o que ele disse para nós? Que tudo o que pedíssemos em seu nome. Não é em nome do Júlio, coitado, eu nada sou, irmãos. É como o apóstolo Tiago diz, né? Eu sou a nuvem passageira, eu estou aqui hoje, a nuvinha chove de vez em quando, tal. Já bate um vento, a nuvem vai embora, eu não estou mais aqui. John Wesley, John Edwards, John MacArthur, John Gill, tudo que é os João, teólogos da vida aí, João Calvino. Todos eles se foram, irmãos. Mas nós não estamos aqui no nome dessas pessoas. Nós estamos aqui por um único nome chamado Jesus. É o nome sobre todo nome. Irmãos, 2025, reconheça isso na sua vida espiritual. Chega de escassez espiritual. Na hora que você estiver cansado, na hora que você estiver cansada, vá até a fonte. Na hora que você achar que você não dá conta, na hora que você achar que você não pode, na hora que você entender que não chegou no teu limite, vá até a fonte chamada Jesus. E para a gente encerrar, para eu terminar, vamos viajar lá para o 3, Efésios 3. Verso 20. Capítulo 3 é conhecido, né? Não tem nem o que falar, né? O 3:20 é mais que conhecido. Foi o que nós cantamos nessa última canção. Cantei semitonando, mas tentei cantar, estava fora, né? Acharam aí? Efésios 3:20. Na Nova Tradução diz assim, ó: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Aleluia, Jesus. Quem tiver Almeida Corrigida Fiel, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, ou que em nós opera. Por isso nós cantamos: Deus é poderoso para fazer
Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer muito mais. Está entendendo, irmãos? Que nós possamos entender esse Deus poderoso. Que possamos reconhecer. Vamos começar 2025 diferente. Você viu que legal que cada ano Deus dá uma coisa para a gente diferente? Ano passado o pastor Marcos começou o culto, o ano, trazendo a mensagem. No ano anterior, nós começamos a campanha. Vocês lembram a campanha que foi no ano anterior? Não, a gente começou com aquela espírito, como que é? Era a mente, corpo, mente e espírito, lembra? A gente fez, foi um propósito do ano, o ano, não o anterior, no ano retrasado. Cada ano Deus vai dando uma... E esse ano, irmãos, Deus falou muito comigo essa semana sobre essa mensagem do pastor John MacArthur, sobre a escassez. Estamos dentro da igreja, estamos servindo Deus, estamos fazendo a obra de Deus, estamos louvando Deus, e muitas vezes a gente chega no final de tudo e fala, eu estou cansado espiritualmente. Não, irmãos, como o profeta Isaías diz, ele fala o que para nós? Que vai se renovar como a águia se renova em cada voo. Os jovens cansarão. Olha que lindo que é a palavra do profeta Isaías. Você já viu um jovem se cansar? Difícil, não é? Eu tenho duas criancinhas lá, Deus do céu, parece que a bateria dá de 10-0 na Duracell. Mesmo dodói, eles estão lá, e corre para cá, e pega a bicicleta. Na hora que eu saí, ele queria vir para cá para andar de bicicleta. Eu falei, não filho, você está dodói, hoje você não vai andar de bicicleta. Isaías fala para a gente, os jovens, até eles poderão se cansar, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão no Senhor, vão renovar suas forças, como a águia se renova em cada voo. Aleluia. Chega de escassez, irmãos. Chega de escassez espiritual. Deus quer dar abundância para nós nesse ano de 25. Deus quer dar abundantemente mais para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Receba isso, igreja, da parte de Deus para os nossos corações, que seja um ano que Ele venha inflamar os nossos corações com a presença do Espírito dEle, trazendo sobre nós a nova aliança que Ele fez conosco. Essa é a mensagem que o Senhor deixa nos nossos corações para hoje. Obrigado você que ouviu até agora, aqui pelo YouTube ou ao vivo pelo Facebook. Eu já deixo um convite para você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o meu convidado e a minha convidada especial.